Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar o artigo final do trabalho Metodologia do Trabalho Científico. Meu tema abordado no meu artigo foi Diabetes na Juventude. Será apresentado neste PowerPoint, nessa apresentação, os objetivos, referencial, metodologia, resultados e conclusão. Portanto, esse é o meu sumário. Os objetivos do artigo é a conscientização das pessoas sobre o risco da doença, as causas e os males de não tratar corretamente a doença. Demonstrar os sintomas da doença para que as pessoas saibam identificar e possam tomar as devidas providências. E alertar a população jovem, pois a doença está cada vez mais incidindo a população mais jovem em decorrência da má alimentação e da vida sedentária dos jovens. Portanto, a intenção desse artigo, o objetivo desse artigo é a conscientização da população sobre o problema que é a diabetes na juventude. Ela é um problema individual, mas também um problema de saúde pública, um problema coletivo, que todas as pessoas estão sujeitas a ocorrer esse problema devido à correria do dia a dia e à má alimentação, com o aparecimento de fast foods e maior, a maior parte da população fica mais sedentária, faz pouca atividade física, assim ocorre mais o risco de você obter a doença diabetes. Na juventude está acontecendo mais por conta do surgimento de fast foods, como disse, e também por conta do crescimento de crianças que ficam em casa, videogame, tanto por causa da segurança, que as mães não deixam as crianças ficarem na rua mais, tanto por fatos de as pessoas não terem tantos incentivos a praticar esforços físicos. O referencial teórico foi dividido em 3 partes fundamentais, onde foram lidos de 5 a 10 artigos de autores relevantes sobre o tema, onde observamos as partes mais interessantes e pudemos concluir objetivos e teorias sobre o tema. Ele foi dividido em 3 partes fundamentais: as causas das doenças, onde apontou-se as principais causas da doença, que acomete a população jovem, como por exemplo a má alimentação e a falta de realização de atividades físicas pelos jovens, como explicado anteriormente. Os sintomas foi onde apresentou os principais sintomas, onde podemos conscientizar as pessoas para que, quando identificados, haja tempo de tomar as devidas providências e erradicar a doença. Pois muita gente não sabe os sintomas, os realmente problemas que causam a doença, então elas não sabem quando elas estão doentes ou não. Isso pode acarretar problemas futuros, a má informação. Os tratamentos, onde demonstrou a importância do tratamento para o bem-estar do paciente e a melhora da qualidade de vida do mesmo. A metodologia. A metodologia também foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi a seleção do tema e das palavras para a pesquisa. Essa etapa foi definido os modelos de artigos selecionados, apresentados o padrão. Etapa 2 foi a classificação das publicações por grupos, que foi a divisão dos artigos em grupos de classificação por categorias de análise. Etapa 3 foi o estudo de possíveis pesquisas futuras com o mesmo tema. O resultado esperado foi a seleção dos principais pontos a serem abordados por a pesquisa do assunto e principais temas serem abordados na pesquisa. Os resultados apresentados foram que os autores que se destacaram, que mais produziram artigos sobre o tema, foi o Meyer Davis e a Dabella G. O Meyer Davis, ele é uma pesquisadora afiliada à Universidade da North California, at Charlotte, que possui vários artigos relacionados ao tema diabetes. Ela possui 24 artigos com esse mesmo tema abordado. E a Dabella D produziu 23 artigos com o tema. Os principais periódicos apresentados foram a Diabetes Educator e a Obesity. Diabetes Educator é um periódico que trata esse problema de diabetes, não só na juventude, mas como uma diabetes geral. Portanto, é compreensível elas terem uma maior recorrência. O ano de publicação analisado, houve um pico nos anos de 2013 e 2014. Anteriormente, em 2010, houve uma caída até o 2011 e houve uma crescente de 2011 a 2013. Houve uma pequena caída em 2014 e diminuiu mais em 2015, ou seja, o pico mesmo foi em 2013. E as referências mais citadas do texto que a gente deve levar em consideração é do Silverstein e do Meyer Davis. Então a gente percebe que o Meyer Davis tem mais uma recorrência, então ele é um autor sobre o tema muito importante e que deve ser levado em conta.
O gráfico apresentado pelo Rich demonstrou que não houve uma inter-relação dos textos gerados a partir do aplicativo. Então, eles não têm uma inter-relação entre os textos. Isso pode ser um problema, mas com o futuro, com mais desenvolvimento de pesquisas, isso tende a ter uma inter-relação entre os textos. Todos os gráficos foram baseados no Rich, dados elaborados pelo Rich e gráficos feitos em Excel. Conclusão. Foi possível passar os principais sintomas da doença para a conscientização da população. Apontamos os principais fatores que geram a diabetes na juventude, que é o sedentarismo e a má alimentação. Mostramos os principais autores, periódicos e referências mais citadas para tirar as conclusões e se informar sobre o tema. E conseguimos colaborar para a conscientização da população sobre o tema e sobre os riscos que pode ocorrer com este problema, que é tanto individual quanto de responsabilidade do Estado. É um tema que talvez as pessoas sozinhas não consigam identificar esse problema. Ela precisa de uma ajuda por fora para entender. E isso também gasta um dinheiro público com pesquisas, com implantação de campanhas, entre outros. Então, a intenção é erradicar essa doença. Muito obrigado. Esse foi o meu artigo apresentado. Agradeço a atenção.